Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe a sua vida, o seu caminhar, o seu dia a dia, o seu trabalho, aonde você estiver, que Deus abençoe sempre a sua vida. Bem, já sabe, né? O convite está feito. Vinde as águas. Hoje, o vídeo, vamos falar sobre esse tema. O tema é um tema um pouco, vamos dizer assim, fácil de se falar. Não precisa ter muito estudo teológico para poder compreender. Só que também é um tema que é falado no dia a dia, ali nas famílias, contra esse tema. No dia a dia, esse tema é falado contra ele. Esse tema ele é debatido de uma forma diferente. É dado uma ênfase a esse tema na sua família, no seu grupo social e no seu trabalho, mas de uma forma diferente. E hoje eu vou tentar pegar esse tema aqui na Bíblia Sagrada e vou falar sobre ele, mas na questão real e cristã da raiz do termo. Você vai compreender? Claro que você vai. Você é inteligente, você vai compreender tudo. Bem, já marquei aqui com a pena de papagaio. E o tema hoje é omissão. Fica na tua, irmão. Fica na tua, irmã. Já escutou isso? Já escutou, né? Então vamos lá. O capítulo que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10. O versículo é o 30 até 37. Vamos fazer uma leitura rápida e depois na sua casa você lê o texto todo, releia, compreenda, para tirar à luz as escrituras, todo tipo de informação que muitas vezes você passa batido. Então faça uma leitura, não importa se a sua Bíblia for assim, dessas físicas ainda em papel, ou se ela for uma Bíblia, vamos dizer assim, é uma Bíblia online, tá bom? Importante que você tenha familiaridade com a palavra de Deus. Bem, nesta Bíblia aqui, o tema está dizendo assim, ó, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, versículo 30. Tá? Eu vou pular para o 30. Começa no 25, mas vou pular para o 30 até o 37. Jesus respondeu a eles dizendo, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando ele viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também o levita passou por ali. Olhou e também foi embora, pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu aquele homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e com o vinho, e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta eu pagarei a você o que você gastar mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo daquele homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vai e faça a mesma coisa. Até aqui. Eu li 6 versículos, né? 7 versículos da passagem do bom samaritano. Está em 10 de São Lucas, no versículo 30 até o 37, essa passagem, tá bom? Os versículos que eu li, tá bom? É bem maior o texto. Bem, omissão. A palavra omissão, vou colocar a Bíblia aqui. A palavra omissão, ela vem da palavra latina omissio. A palavra omissio, ela deriva de algumas outras palavras no português clássico. Ela vem de missão, ser enviado, enviar a tal lugar, apostelar, porque no grego é apostelar. Então, apostelo,
depois passou para o latim. Então esse omissio passou para o latim como apostelo. Então, omissão, o O na frente, a palavra é omissio, né? Então omissão na frente dele fica omissio. É aquele que não envia, aquele que não cumpre a missão, aquele que não faz o que é certo. Já a palavra missio, postelo, né? Vem de apóstolo, aquele que cumpre a missão, aquele que vem após Jesus Cristo, aquele que vai onde é enviado. Então veja que uma palavra, né? Ela dá origem a dois termos que são antagonistas, né? Mício e omício, apóstolo e omisso. E você tem sido apóstolo ou você tem sido omício? Omissão. Lembra que no começo deste vídeo eu falei para você, fica na tua, irmão. Fica na tua, irmã. Já escutou isso, né? E depois fiz a leitura do texto, onde a parábola do bom samaritano que o Senhor contou para aqueles mestres da lei. E no teu trabalho, na tua família, muitas vezes, você é ensinado ao contrário. Você é ensinado, é doutrinado a ser omisso, a ser justamente o contrário do que Jesus mandou você ser. Jesus mandou você ser atuante, você entrar nessa missão de levar Cristo às almas e fazer o bem ao próximo. Mas na sua casa, no seu trabalho, na escola, você foi ensinado pela sociedade a ser omisso. Não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver. Por que você está se metendo onde você não é chamado? Ah, isso é coisa de futriqueiro, isso é coisa de fofoqueiro, coisa de fofoqueira. Não, não se meta, irmã, não se meta, irmão. Vai sobrar para você. O que você tem a ver com isso? Isso é o que te dizem. E você foi doutrinado assim, a não intervir, não ajudar, né? Fugindo um pouco da parábola do bom samaritano, mas pegando o mesmo contexto do ocorrido no dia a dia, você passa na frente daquele morador de rua. Ele está lá na rua de sua casa, ele te pede um dinheirinho no farol, umas moedinhas para poder comprar uma garrafinha de cachaça, uma marmitex, uma comida ali, uma quentinha, como fala no Brasil, né? Uma comida caseira. E muitas vezes você nega aquela pessoa e lá no seu armário fica lá aqueles pãozinhos embolorando, aquela bolachinha, né? E quando você vai ajudar, geralmente você pega as coisas mais velhas. Você não pensa que você não comeria uma coisa velha estragada, mas você pega para dar para o próximo. Deus abençoe que você não seja assim. Mas a maioria do povo é assim. Ele é omisso, ele só pensa em si e nos seus. Ele não tem nada a ver com a minha vida. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, com a vida dela. Ela fez o angu, ela que mexa o caroço e ela coma do jeito que está embolotado. Quem não quer barulho, que não ajunte sapo. Quem não quer ser picado, que não ajunte cobra. É sempre esses jargões, frases de efeito e pessoas que estão se guiando por sabedoria popular. Ainda falam que a sabedoria popular é a voz de Deus, porque a voz do povo é a voz de Deus. E isso é uma mentira do maligno. Uma mentira do capeta, do Satanás, do Lúcifer. Eu não vou falar os nomes dele aqui. Poderia falar o dia inteiro o nome dele. Ele tem a sua forma de enganar você, meu irmão, minha irmã, de trazer você para a omissão. E essa omissão não é só o evangelho. É o dia a dia. É o conversar, é o se tratar e se portar naquela empresa. E você está lá na tua empresa. Olha, eu vou pegar um exemplo prático, tá? Eu falei do mendigo que pede e você está lá anos compactuando com aquela situação e não ajuda. Ah, ele não quer ajuda? Isso é um particular dele. Ajude, faça o possível. Vou pegar um exemplo prático lá da empresa. Você tem uma irmã lá, um irmão, amigo da empresa, muitas vezes por não ser evangélico, por ser de uma outra religião, ou ser ateu, não importa, e está naquela situação. E muitas vezes está errando tal processo no trabalho, está se dando mal em alguma tarefa, não está se saindo tão expressivo como se sai. Talvez ele fala coisas erradas, ele se comporta de uma forma errada, mas você sabe que ele poderia dar muito mais frutos e prosperar, digamos assim, no seu trabalho e ser mais visualizado, muito mais bem quisto e valorizado pelos patrões, se ele estivesse num outro patamar, se ele se comportasse de uma forma melhor, se ele aprendesse a fazer o trabalho de uma forma mais eficiente, com mais tempo,
ou com mais qualidade. E você sabe disso. E você já tentou ajudar ela? Ajudar ele? Mas não chegar lá e já mandar. Sabe que as pessoas têm um problema com o ego. E nesse ego, as pessoas muitas vezes não vão ser tão receptíveis. Ó, já tem um problema, né, de dicção gravíssimo. Mas mesmo que a pessoa não seja tão receptível, você tem uma forma de abordar ela. Com longanimidade, paciência, com educação. Com licença, por favor. Posso te dar uma sugestão? Você aceitaria? Olha, meu amado, minha amiga, meu amigo, o negócio não é bem assim. Você não pensou em fazer tal desse jeito? Pensou em fazer dessa forma? Vamos fazer desse jeito para ficar certo? Se não der certo, eu te ajudo a consertar. O que você acha de você falar dessa forma? Ô, meu querido, você muitas vezes fala esse termo. Não fica legal aqui nós falarmos esse termo. Vamos evitar falar esse termo aqui na empresa, né? Essa roupa, essa música alta que você está escutando. Ah, mas você está com medo, né, irmão? Está com medo, né, irmão? De ser maltratado, mal recebido, mal compreendido. Aquela pessoa é barraqueiro, barraqueira, ou a pessoa vai brigar comigo, ou a pessoa vai dizer que você tem com a minha vida, fica na tua, irmão, fica na tua, irmão. É sempre assim. E isso vai acomodando a pessoa. A pessoa, no caso eu, você, fica na nossa, ficamos na nossa, e o coitado, a coitada tá lá se batendo cabeça. Ah, ela que aprenda com a vida, eu aprendi. Por que ela não pode aprender? Eu não morri até agora, ela vai morrer? Ela que se vire, ela que se lasque. Não é assim? Tem sido assim. Tem sido assim no trabalho, como naquele caso do morador de rua, que a gente falou aí há poucos minutos. Mas se a gente for pegar o exemplo, desse que está no micro, desses dois exemplos, a gente coloca no maior. Você veja que, meu querido, minha querida, aqui no texto que está aqui, na parábola do bom samaritano, você tinha 3 classes de pessoas que estavam passando por ali, onde estava caído aquele samaritano. E o samaritano era mal visto, porque ele não era cristão, vamos dizer assim, né? Não era vamos por dizer, né? Não era das mesmas linhagens de pensamento que os hebreus, né? Os judeus tinham. Eles eram mal vistos, né? Vamos dizer assim, não vou dizer que seja inimigo, já tinha uma relação ou outra, mas era muito mal visto, não se davam, né? E ali passou um levita, que era o sacerdote, né? E passou uma pessoa de importância, né? Doutor da lei. Passou-se o escriba, né? Que representa essa classe. Mas quem foi que foi ajudar aquela pessoa ali, né? O samaritano. Você entendeu? O samaritano, ele era muito mal visto. Ele era muito mal visto. Ele não tinha não gozava do mesmo prestígio que os outros povos tinham ali. Mas foi justamente aquele samaritano que parou para socorrer aquele que estava ali sofrendo, que tinha sido assaltado, espancado, quase à morte, né? E certamente morreria ali e morreria no esquecimento. E agora? Quem tinha que fazer o trabalho não fez. Quem estava preparado, muito mais preparado para tomar atitude, não fez. Não foi o escriba que tomou atitude, que era autoridade, que sabia ler e escrever, que podia ajudar nas fundamentações do governo local. Não é o sacerdote levita que estava ali, né? Sacerdote levita, que é uma figura só aquilo ali. Aquilo é uma figura só, tá? Alguém que estava no templo, tanto o que frequentava, tanto aquele que ministrava. Porque tanto aquele que frequenta e ministra numa igreja, num templo, eles têm muitas vezes um poderzinho pecuniário para poder ajudar, são instruídos a ajudar. Eles têm um amor a Deus, né? São religiosos. Estariam muito mais preparados, ao olho humano, de atender aquela necessidade. E muitas vezes, quem foi que socorreu você que está do lado aí? Foi o crente? Foi o católico? Foi o governo?
Muitas vezes, meu amigo, minha amiga, que te ajudou naquela necessidade que você precisa, são pessoas que não fazem nem parte da sua religião. São pessoas que nem têm religião, ou que dizem ter, mas não praticam. E estão ali te ajudando, te aconselhando. Essas pessoas que te rodearam aí, que te ajudaram, elas são pessoas que não foram omissas. São postelantes, né? Vamos pegar o termo original, né? Não são pessoas que fizeram omissão, são pessoas que foram missionárias, ou seja, foram enviadas aquilo, né? Tiveram muito mais atitude que aquelas pessoas que poderiam te ajudar e que simplesmente fecharam os ouvidos ou fizeram de conta que você não existe e passaram ao outro lado da rua, figura como fez aquele escriba e aquele fariseu. Pense bem, omissão. A omissão, ela torna-se um pecado. Quando você ver o seu irmão caindo num buraco e passa do outro lado da rua e não avisa que ele tem um buraco, se ele cair naquele buraco, o sangue daquela pessoa será contra ti. Está escrito no Velho Testamento. Mas se a gente sair do Velho Testamento e for para o Novo Testamento, no livro de Santiago, está escrito o seguinte: aquele que tem oportunidade de fazer o que é bom e não faz, peca. Outras traduções dizem assim: todo aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não o faz, comete pecado. É a mesma coisa. Omissão. Não vamos nos fechar a um certo círculo de pensamento, não vamos nos fechar a um certo círculo social. Vamos pensar para frente, vamos evoluir nossa mente. Muitas vezes ficamos calados e depois o remorso vem na gente. Eu lembro de um irmão que ficou doente, irmão da igreja que eu frequentava, e eu aconselhei algumas coisas a ele fazer, alguns tratamentos na época, e ele não fez, alguns ele fez, mas eu tinha alguns outros tratamentos aí, outros médicos e também outros recursos para ajudar ele, e eu não falei. E passou um certo tempo, a doença dele evoluiu e ele faleceu. E aquilo pesou muito na minha consciência. E eu fico pensando até hoje, será que se eu tivesse ajudado ele, dado aquele exemplo, ou aquele endereço daquele doutor, daquela doutora, daquele medicamento que eu usei, será que ele não estaria vivo? Será que a vida dele não teria mais qualidade de vida? Ele não teria, digamos assim, esticado mais a sua existência aqui na Terra? Isso mexeu no meu subconsciente, na minha cabeça, lá no meu íntimo. E eu fiquei alguns anos pensando naquilo. Até 3, 4 anos atrás, ainda eu estava pensando muito nisso, né? A consciência pesa. Você tem a oportunidade de fazer aquilo que é certo, justo, bom, agradável a Deus. E você não faz por preguiça ou porque não quer mesmo, como é o caso da parábola, né? Daqueles que não querem se envolver naqueles problemas alheios. Nem tudo você poderá resolver. Tem coisas que você nunca poderá consertar. Mas ofereça o teu estou aqui, o teu ombro amigo para que te chore. E eu digo para você, meu irmão, minha amiga, seu ouvido não vai cair de você conversar com aquela pessoa. E o seu ombro, que você carregou muito peso nele, não vai derreter com as lágrimas daquele que encostarem aqui e chorarem no seu abraço. Seja um missionário, uma missionária de Deus. Seja presente. Não seja como aquelas figuras dessa parábola do bom samaritano, que o Senhor contou ali, quando ele explicou ali quem era o próximo da gente, quem era o nosso próximo. Quem foi que fez o certo, quem foi que fez o errado. A sua consciência será o seu juiz, a sua juíza. Então, não vamos mais nos fechar ao nosso círculo e à nossa vã filosofia de vida. Vamos para o ID. E esse ID não é só anunciar Jesus Cristo, não. É também levar obras físicas. Porque a obra não nos salva. A obra não salva. Mas se você chegar numa pessoa que passar fome e diga, vai em paz, e não der para ele o que comer, como é que ele ficará em paz?
Como é que você vai dizer para o morador de rua: durma com Deus, mas você não leva o cobertor? Vamos fazer o que é prático. Não vamos nos omitir. A fé sem obras, ela é morta. Prontificai-vos. Senhor, eis-me aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se é Deus o permitir, se assim Ele quiser, estaremos de volta aqui na beira desse rio, com esta série Vinde às Águas. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.